Fórum Mídias de hoje, 11 de fevereiro de 2025. Nós vamos falar sobre o ex-presidente da Câmara. Nós já comentamos aqui antes no Fórum Mídias que depois que ele saiu da presidência da Câmara, perdeu o poder, ele provavelmente vai ter o mesmo destino de outros ex-presidentes da Câmara, que, como o Eduardo Cunha, como o Rodrigo Maia, não é? Que depois caíram em desgraça. O inferno dele, a tempestade perfeita, está começando para o Arthur Lira com as emendas, que é uma investigação da Polícia Federal determinada pelo ministro Dino. Portanto, está nas mãos do Dino o destino do Lira, neste caso das emendas. Vamos explicar aqui o que é o caso. Vai ter depoimento hoje do senador Cleitinho, e já aconteceram 2 depoimentos de 2 deputados. Vamos explicar o que está acontecendo e como é que o Lira está enroscado com isso aí. A Polícia Federal ouve nesta semana mais um parlamentar como testemunha na investigação sobre irregularidades em 4,2 bilhões em emendas, que tem como foco o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Hoje tem o depoimento do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, está previsto para hoje, terça-feira. Os deputados José Rocha, da União da Bahia, e Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, já foram ouvidos pela PF nas últimas semanas e vou antecipar para vocês, eles confirmaram as suspeitas. O inquérito aberto por ordem do ministro Flávio Dino busca apurar se Lira manipulou o orçamento, interferindo nas emendas de comissão, dificultando a transparência e beneficiando seu reduto eleitoral. Lembrando que o ministro Dino havia embarreirado as emendas exatamente pedindo transparência a elas. Este problema aqui ocorreu depois da exigência do Flávio Dino. Ou seja, pelo que estão dizendo, o Arthur Lira descumpriu as determinações do ministro Dino. E em favor de quem? Vamos ver aqui em favor de quem ele teria descumprido as determinações do ministro Dino. O deputado José Rocha, que foi presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, declarou o seguinte, o que ele disse lá no depoimento à PF: formalizei aquilo que vinha dizendo publicamente. O Arthur Lira impediu que eu cumprisse a determinação do ministro Flávio Dino de apresentar o nome dos autores de todas as emendas propostas pela minha comissão. Mas ele havia contado na mídia e a colunista que Arthur Lira havia tentado afastá-lo da comissão e destinar 320 milhões em emendas parlamentares para Alagoas, o estado do ex-presidente da Câmara. Quer dizer, o deputado era presidente de uma comissão e o Arthur Lira virou para ele e falou: olha, mas bota nessa sua comissão aí, eu quero 320 milhões em emendas para Alagoas. O Arthur Lira o pressionou a enviar as indicações da comissão presidida por ele, segundo uma lista pré-definida pela assessoria do Lira. Nessa lista, o estado do ex-presidente da Câmara, Alagoas, seria privilegiado. A reportagem, o deputado confirmou que disse isso tudo no seu depoimento, confirmou tudo isso aqui à Polícia Federal. Ao Globo, o Rocha afirmou ter recebido as indicações de emendas assinadas pelos líderes diretamente do gabinete do Lira. Aí ele diz aqui, o deputado: eu segurei. Uma semana depois, a funcionária dele, Lira, me liga, pedindo para liberar. Não liberei.
Uma semana depois, ela liga de novo. Não liberei. Aí ele me liga e vem com um tom de ameaça, dizendo que eu estava criando problema. Foi a última conversa que eu tive com ele. Depois disso, ele, Lira, suspendeu as comissões. Quer dizer, ele descumpriu a determinação de transparência do ministro Dino. Aqui temos também o depoimento da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que também já prestou depoimento à Polícia Federal sobre o mesmo assunto. Aqui ela diz que confirmou lá que as indicações vinham de cima. De cima. Em entrevista à revista Piauí, a parlamentar disse que a ordem vinha da presidência, em conjunto com os líderes. A lista chega pronta. O presidente da comissão apenas assina e ponto, quando devia ser o contrário. A comissão analisava as propostas dos deputados e depois subia para o presidente da Câmara levar para as emendas serem distribuídas. Não, era o contrário. O Lira vinha de cima e falava, tem que ser isso aqui. Não é? Os demais parlamentares também teriam feito declarações públicas sobre fatos que, de acordo com Dino, desbordam em muito a Constituição. A Polícia Federal ainda deve ouvir o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, em data ainda a ser definida. Vai ouvir o Glauber, hein? O fato de as críticas a Lira virem de parlamentares com diferentes ideologias chamou a atenção do Dino, porque não foi uma choradeira de quem perdeu. Foram deputados de vários partidos diferentes que reclamaram. Aí o Dino comenta, não se trata de normal exercício de autonomia institucional ou de saudável celebração de pactos políticos, disse o ministro. Bom, a gente já ficou sabendo aqui que o Glauber Braga, o deputado Glauber Braga, vai ser chamado também a depor. Nós trouxemos um vídeo aqui, ó, em que... Deputadas e principalmente aqueles e aquelas que assistem à sessão nesse momento. Aqui, mais ou menos, é isso que ele vai dizer. Ele explica também o que acontecia lá com as emendas e a interferência do Arthur Lira. Denúncia gravíssima publicada por Breno Pires na revista Piauí em relação aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas, descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas, está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa Casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação. Houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha pessoa e a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Isso é um escândalo. Tem uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal
dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita. Bom, a gente já teve aí o que o Glauber vai declarar, não é? Vai no mesmo sentido dos outros. Aqui, ó, tem uma publicação do Glauber em 27 de dezembro de 2024 sobre esse mesmo assunto, falando: Lira disse às jornalistas que as decisões do STF em relação a emendas foram cumpridas. É mentira. A lista articulada por ele inclui o pagamento de verbas que não foram deliberadas e registradas em ata nas comissões. Senhor Lira, o que pode nos dizer sobre esse pedacinho de rascunho? Aqui tem um rascunho aqui que fica mais claro nesse outro aqui, que está mais legível. Isso aqui foi o que o Arthur Lira teria colocado no lugar das emendas. Tudo para Alagoas. Campo de futebol society, 3 milhões. Outro para Palmeira dos Índios, 3 milhões. Aqui, Pariconha também tem um campo de society, mas aí mais baratinho, 1,5 milhão. Viçosa, também lá em Alagoas, também um campo de futebol society, 1,5 milhão. Vários campos de futebol society. O pessoal vai fazer bastante, uns campos bem luxuosos lá, né? E uns de 1,5 milhão, outros de 3 milhões. Num total de 73.791.517 reais. Hoje temos o depoimento do senador Cleitinho, que é do Republicanos e é bolsonarista. E ele também defende a decisão do Dino, para você ver como é que essa concentração de poder na mão o Cleitinho é do Senado, mas na mão de algumas pessoas apenas, isso daí desagrada ao todo. Enquanto o Lira era presidente, as pessoas não podiam manifestar o seu desagrado, porque senão ficava na geladeira, não conseguia ir verba para nada. Agora ele saiu, ele é um deputado igual aos outros. E aí os deputados estão começando a mostrar a insatisfação que tinham com ele, que não manifestavam em público. Esse aqui é um senador, ele aqui chega a dizer que queria sugerir no Senado uma CPI das emendas parlamentares, porque ele diz que é uma das situações mais horríveis da política, você pegar dinheiro público, que é do povo, para devolver para o povo, mas ainda desviar dinheiro público. O princípio da administração pública se chama transparência, que é o que estava cobrando o ministro Flávio Dino. O que a gente tem que fazer com essas emendas que são pagas é trazer transparência para a população. Não é deixar esses que vêm para cá e ficar andando em corredores de Brasília, lobistas, desviando dinheiro público. Bom, este é um dos problemas que estão assolando o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas tem mais que vão vir à tona aí. Lira gastou quase 5 milhões em fazendas não declaradas à Justiça. Terrenos foram adquiridos de 2004 a 2006. E esta outra aqui, ó, que é outro. Quem será o Arthur flagrado por propinas de 650 mil que fez a investigação da Polícia Federal subir para o STF por ter foro privilegiado? Era uma investigação feita no estado de Alagoas, surgiu esse nome Arthur aí. Em abril de 2022, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro havia destinado 26 milhões para que municípios alagoanos
comprasse kits de robótica destinados à educação. Os recursos eram transferidos do Fundo Nacional de Educação via emendas de relator controlados por Lira. Todas as 7 cidades alagoanas contempladas tinham um contrato com a mesma empresa sediada em Maceió, a Megalic, que superfaturava os kits em 420%. Os donos da Megalic, Edmundo Catunda e Roberta Lins, são próximos de Lira. Catunda tem um filho que é vereador em Maceió. Aqui uma lista que foi pega com um motorista que distribuía dinheiro para Luciano Coutinho, assessor do Lira. Aqui mostra 20 mil, Arthur, São Paulo, vários, no total de 420.687. Isso tudo está na mão da Polícia Federal. Além desse kit robótica, nós temos a ex-mulher do Arthur Lira, a Juliane Lins, que tem várias acusações contra o ex-presidente da Câmara, e nos últimos tempos, há mais de ano, ela tem pedido para ir à Câmara dos Deputados mostrar as provas das acusações que ela faz. E, no entanto, evidentemente, com o Lira presidente da Câmara, ela nunca foi chamada para ir lá mostrar o que diz ter. Aqui, por exemplo, numa reportagem, é perguntado a ela: a senhora também testemunhou em processos de corrupção envolvendo Lira, como o da Taturana, que mirou em esquemas de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando ele era deputado estadual. O que disse? Aí ela fala que eu via os malotes de dinheiro chegando, via tudo, as reuniões, tudo que rolava, mas ele mandava eu sair. Ele dizia que o dinheiro vinha de venda de fazendas, gados, o que era para ele comprar fazenda, que tinha recebido dinheiro de fulano. Às vezes ele me mandava contar para ver se estava certo. A senhora também já afirmou que foi usada como laranja por Lira. Como foi isso? Fui usada como laranja por ele. Foi uma empresa que ele me colocou como laranja junto com a esposa de outro deputado na época. Depois disso, eu não tenho mais vida fiscal, tributária. Respondo a causas trabalhistas, não posso ter conta em banco, nada. E o esquema da Assembleia, como foi? Foi um esquema que a gente recebia como várias pessoas e ninguém ia trabalhar. Também uma rachadinha, veja bem, esse negócio da rachadinha é comum a eles aí, né? Ele me colocou lá, era primeiro secretário, eu estava lotada no gabinete dele e já era casada com ele. Ele tirou empréstimos, inclusive usando nomes de outras pessoas como o meu, usando como pagamento o meu salário. Então, é isto. Arma-se uma tempestade perfeita em cima do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Era isso o Fórum Mídias de hoje. É isso, muito bom, Melo. Vamos ver se agora, com o Lira afastado da presidência da Câmara, né, sem exercer o cargo, se de alguma maneira isso contribui para o avanço dessas investigações, para que a Juliane Lins, né, fale finalmente, apresente as provas que ela tanto quer apresentar, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando tudo. São muitas as investigações contra ele, são fazendas que ele não declarou quando ao TSE, porque a pessoa, na declaração de bens, são várias. Aí vamos ver se agora ele finalmente vai ser investigado, né? Não estou dizendo que ele seja, mas que ele pelo menos seja investigado, como está sendo agora aí com esse caso das emendas aí, que está nas mãos do ministro Flávio Dino, o que para a gente é ótimo e para ele péssimo. É péssimo. Valeu, Melo. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Um abraço. Obrigada, Melo. Foi excelente.